Então nós vamos ver, Bereshit 25, nossa paraxá diz: e Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rivca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que eu sou assim? E foi e perguntou ao Eterno, e o Eterno disse: 2 nações há no seu ventre, 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ou seja, Esau, que é o primogênito, não vai receber. Não vai receber. Por quê? Porque não foi obediente. Porque desprezou. E Deus já sabia isso antes de ele nascer. Já sabia isso antes de ele nascer. E saiu e cumprindo-se os dias para dar à luz, eis que era gêmeos no seu ventre. Saiu primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esau. E depois saiu seu irmão, agarrado sua mão ao calcanhar de Esau, e por isso chamou o seu nome Jacó. E era Isaac na idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos, e Isaac foi um homem perito na caça, homem de campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Nós vamos ver a oração desses irmãos, a oração do casal. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, portanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rivca, sua mulher, concebeu. Deus tinha uma promessa para Abraão e para toda a sua descendência. Mas para que nascesse o filho de Abraão, demorou anos, décadas para se cumprir. Deus faz com que o tempo passe de uma certa forma, para que, além de Sara ser estéril, ela também deixasse de ter seu ciclo mensal. E Abraão não era estéril, mas o tempo passa tão Deus deixa passar o tempo até o ponto de Abraão também perder sua virilidade. Lá o texto de Hebreus vai falar que Abraão já tinha, né, em seu corpo mortificado. Tinha 100 anos. Já era impossível de ele produzir o sêmen. Então Deus deixa acontecer, bater lá no fundo do poço, né, o impossível do impossível, para poder fazer, né, um milagre. É assim que Deus faz. É assim que Deus trabalha. Quando o homem não tem mais chance nenhuma esperança, um homem natural não tem esperança, mas Abraão e Sara tinham esperança. E Deus faz do impossível, faz acontecer. Se Deus tem uma promessa, Baruch Hashem, então vai acontecer. Então Isaac casa com uma mulher e ela era estéril. Como pode as promessas de Deus seguirem, dar sequência, se aquela mulher também tem problema? Precisa de mais um milagre. Mais um milagre. E eles ficam por 20 anos. 20 anos. Orando. E é interessante que a gente só vê esse texto na Torá, né? Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela era estéril. E Deus ouviu suas orações. Então, ele orou durante 20 anos e ela também orou durante 20 anos. Agora, não diz nada o texto que Abraão e Sara também faziam reuniões de oração. Não diz. Será que eles oraram? Lógico que eles oraram. Orar para que Deus cumpra a vontade dele.
Para orar para que Deus cumpra as promessas dele. Isso nos ensina que nós, com promessas, tendo promessas, nós devemos continuar orando. É da vontade de Deus, é da nossa vontade, por que não acontece? Porque tem uma barreira. E essa barreira tem que ser tirada. Alguma coisa está segurando ali. Ganzo letová, tudo é para o bem, diz as Escrituras. Existe Deus não faz nada se não tem um propósito. Eles precisaram passar por 20 anos orando. E os nossos sábios vão dizer que aqui Rashi vai falar que a palavra no hebraico diz que ele orou muito e com urgência. Como se fosse uma emergência. Sabe quando a gente ora, quando a gente fala assim, Deus, faz alguma coisa agora, senão a coisa... É assim que ele orava. Como se fosse uma emergência. Deus, a gente precisa disso já. É como um pai de família pedindo, Senhor, eu preciso de um emprego. Porque daqui a 1 semana, 2 semanas eu tenho que pagar o aluguel e não tenho. Ou então o aluguel já está atrasado 6 meses. Eu vou ser despejado. E se não vier alguma coisa, eu vou para a rua. Isso é orar com emergência. Colocar o coração ali. E às vezes Deus só responde quando está nessa situação. Quando a gente coloca a nossa oração com lágrimas. A gente tem que aprender a orar com lágrimas, meus irmãos. Por isso que muitas vezes Deus permite que a gente passe por situações na vida, para que a gente possa aprender a fazer essa oração no desespero, na urgência. E Isaac, ele aprendeu a orar desta forma, porque ele tinha urgência para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele. Essa é a urgência. Deus tem pressa, meus ahim. Deus tem pressa em fazer da sua vida, da minha vida, aquilo que Ele quer. As promessas que eu tenho, que você tem, Deus tem pressa que cumpra na sua vida. Por que não cumpre? Se você quer e Ele quer. Muitas vezes é por causa das nossas orações. Não estão sendo orações com urgência. Não está tendo emuná nas nossas orações. Não está tendo confiança nas nossas orações. Nós temos que derramar nosso coração diante de Deus. E Ele vai escutar, porque Ele escuta o coração contrito. Se a gente está orando ao Eterno de uma forma que a gente também está confiando no homem, Deus não vai fazer nada. Ele quer que nós confiemos totalmente e somente nele. Senhor, mas toca o coração daquele patrão lá que quer me chamar para trabalhar com ele. Toca o coração dele. Não creio que é uma oração adequada. Não confia em Deus e nele. Confia em Deus somente. Não queira ligar para Ele. Deixa na mão de Deus. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas talvez você precise escutar isso. Alguém precisa escutar isso. Confia só em Deus. Não coloca a sua esperança no homem. Não coloca a sua esperança em você também. Coloca
foca só em Deus, só em Deus, só em Deus. E clama com todo o seu coração. Deus vai mover e vai fazer. A partir do momento que a gente souber orar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Nós, no judaísmo, muitas pessoas nem conhecem esse termo, Itbodedut. Pessoas que não conhecem esse termo, Itbodedut. O que é Itbodedut? É a oração do crente. O judeu vai também faz a oração. Você pensa que o judeu só reza no Sidur? Ele faz Itbodedut. Fecha o seu quarto, fecha e ora com o Eterno. Fala com o Eterno. Conversa com o Eterno. Que nós temos que fazer nos aqui. Baal Shem Tov saía, né? Nas florestas, levava seus discípulos e orava nas florestas. Também, né? O Rav Nachman também fazia isso. Só para lembrar um texto que a oração é sobre oração, prece, né? É engraçado que Sara só foi ter filho depois, Abraão só foi ter filho depois de 100 anos. Só que antes disso, eu acredito que ele orava muito, mas teve um momento certo para a oração dele ter ficou. Foi depois ali do caso que aconteceu com Abimeleque, que Deus fechou a madre de todas as mulheres da casa do rei Abimeleque. Aí o texto está em Gênesis capítulo 20, versículos 17 e 18, diz assim: E Abraão orou pedindo a Deus que curasse tanto o rei como a sua mulher, a sua família e toda a gente que trabalhava. Vamos lá, o texto, Gênesis 20, 17 e 18. Abraão orou pedindo a Deus que curasse tanto o rei como a sua mulher, a sua família e toda a gente que trabalhava para ele, porque Deus tinha impedido as mulheres de terem filhos, para castigar Abimeleque por ter ficado com a mulher de Abraão. Aí depois, no 21, o Senhor fez conforme tinha prometido. Sara, ainda que fosse já uma mulher idosa, ficou grávida e deu um filho a Abraão na altura que Deus lhe tinha indicado. Ou seja, só naquele momento foi o momento certo em que Deus abriu não só a madre de Sara, mas de toda a casa de Assera. Olha só que interessante, né? Porque Sara estava presa. E Deus, para impedir que Abimeleque tocasse em Sara, né? Ele mandou uma praga e todo mundo ficou, todos os homens ficaram impotentes. Imagina. Porque não deu tempo de conceber e constatar que elas estavam estéreis, entende? Quando fala de abrir madre, Sara ficou poucos meses ali com Abimeleque. Mas os homens ficaram impotentes, não tinham como ter relação com as mulheres. Eu imagino, um falava com o outro, né? Não ter vergonha, né? Mas depois um dia, um falou para o outro falou, realmente, aconteceu comigo, aconteceu com o outro, aconteceu com o outro. O que aconteceu com Abimeleque? Depois que Abraham orou, e orou por todos, olha só, é interessante que você falou, Elisha, que isso é um segredo muito interessante, né? Não é um segredo, é um tipo de uma lei espiritual na oração. Não sei se todos conhecem isso. Aqui em Gênesis Rabá 6:3-5 diz assim, que Isaac orou de frente para a sua esposa. Ele ficou em um canto e orou enquanto ela estava no outro canto e orou. Ok? O que o texto está falando? Tem muitas interpretações, mas eu gostaria de destacar uma. Tem interpretação que diz que Rivka já tinha passado 20 anos, ela já não estava mais acreditando. Daí Isaac orou e Deus abriu a madre.
Outro texto diz que pelo pai de Rivka, que não era um tzadik, então Deus escutou Isaac, porque Isaac tinha um pai de tzadik. Outra interpretação. Mas tem uma outra interpretação que diz assim, que um orou num canto, o outro orou no outro, de frente. Ou seja, diz assim, Isaac orou por Rivka e Rivka orou por Isaac. Porque tem uma interpretação que diz que Isaac também era estéril. Quando um orou pelo outro, Deus abriu a mão. Mesma coisa, ele já comentou esse texto. Quando Avraham orou por Avimelech, ele não estava orando para si, ele estava orando para o outro. A bênção veio sobre ele. Acontece isso, meus irmãos. Não sei se eu já contei aqui, mas contei lá em outros shurim. Eu ouvi um testemunho de um rabino que dizia o seguinte: tinha duas mulheres que eram estéreis na mesma sinagoga. Quando estava chegando 10 anos, elas começaram a ficar desesperadas, porque dentro do judaísmo ortodoxo o homem pode pedir gueto para a mulher, para casar com outra, porque ela, depois de 10 anos. Existe inclusive um filme muito bom que chama Kadosh. É muito interessante assistir esse filme. Quem assistiu esse filme? Precisa. Está no YouTube. Assista esse filme, é maravilhoso. E acontece isso: a mulher passa 10 anos, não dá, o casal não tem filho, e o sogro dela obriga eles separarem. Só que eles se amavam, né? Então é um drama, um filme maravilhoso. Assista. E aconteceu isso, e o rabino falou assim: vocês estão orando quantos anos? Vai fazer 10 anos que nós estamos orando. Ele falou assim: então vocês vão fazer assim, para de orar. Para de orar. Como o rabino? Daqui um ano. Para de orar. Vamos fazer o seguinte: você ora por ela e você ora por ela. E acabou. Não ora mais por você mesmo. Clama pela sua irmã. Clama por ela, como você clamou todos esses anos. Imagina. O que aconteceu? As duas ficaram grávidas. Quando uma começou a orar pela outra. Mas a nossa oração mais forte é quando a gente ora por nós mesmos, né? A gente está precisando, e aqui está doendo, e a gente precisa, e a gente fica desesperado. Lógico, a nossa oração é mais forte. Nós estamos sentindo. Quando vai orar por outro, dá uma oraçãozinha. Não, ora por ele, como você ora por você mesmo. O que aconteceu? Quando você deixou de focar você e começa a focar o outro, Deus olha e te abençoa. É o que estava faltando. É o que estava faltando. Por isso que Jacó fala, Tiago 5,16: orai um pelos outros, para que sareis. E a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orai um pelos outros.